Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Menino, tô sumido, né? Mais de 13 dias aqui sem postar nada. É porque minha vida me deu uma viravolta aqui que você... Uma reviravolta, viravolta não. Uma reviravolta que vocês nem imaginam, viu? Mas tô mais sombria do que nunca. Aqui. Mais ainda. E eu rolando esses tempos agora pelas minhas redes sociais, vi um vídeo irrelevante igual o que eu fiz aqui sobre uma travesti no passado e sobre o debate da Erika Neto com aquele cara lá, aquele gala seca lá do cacete, lá da câmera, que não devia nem estar lá, um louco daquele dali. E ela, praticamente, ela tava dando corda, né, porque já basta esses homens ser gala seca, né, ser genitalista, ser... esse tipo de coisa aí que eles acham que é ser homem. Aí vi uma travesti, uma transexual, ser da mesma forma, querida. Aí pera ainda, menina, que eu vou pegar esse vídeo e vou dar uma resposta como se fosse um segundo vídeo. Eu e essa outra menina aqui também, que ela é maravilhosa também. Vamos lá. O deputado perguntou pra deputada, foi nada mais que nada menos que se ela tinha vagina. Ela tem vagina? Não. Então por que ela se doeu? Por que ela se ofendeu? É a mesma coisa eu andar na rua e falar assim, olha lá, travesti. Eu vou voltar pra brigar? Eu não sou uma travesti. Eu, se eu fosse a deputada, eu tinha virado pra ele e falado assim, realmente eu não tenho o que a sua esposa tem, mas eu tenho o que o senhor gosta. Seria muito mais bonita, ela ia ganhar muito mais like. O close ia ser bem maior. Ela tá pior do que esses caras, né? Sempre colocando a gente em situação genitalista, né? Ela colocou dois modos, né? Como ela falou aí, que o cara falou pra Erika Hilton, sim, ela não tem. Aí só por causa que ela não tem, ela vai deixar de ser mulher. E outra, colocou a transexualidade como se fosse um fetichismo sexual. Que, como tem aquilo dali, então serve pra me satisfazer também. E transexual não é só pra satisfazer não, querida. Ela mesmo se coloca como marmitinha de homem. Tanto oprimindo, rebaixando as trans por conta de um órgão genital que não faz nem falta. Pra mim não faz falta. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu não faria. Aí se ele diz que eu quero fazer é outras. E o homem que ficar comigo eu tenho que ficar com o pau aqui. Porque o pau é meu, não é dele? O corpo é meu. Isso não vai de forma alguma diminuir a minha mulheridade, o meu jeito de ser, a minha feminilidade, porque eu não preciso copiar a mulher cis, não preciso copiar a mulher trans. Eu tenho o meu jeito, até porque eu já falei aqui 1000 vezes, cada uma tem seu jeito de ser, ninguém é igual a ninguém aqui. E outra, ficar colocando, dizendo essa forma aí, ela tem razão nessa parte aí, porque os homens procuram pra isso, mas só que tem que cortar, querido. Porque mulher transexual e travesti não é objeto sexual, independente de ter se operado ou não. Errou nessa parte aí. Procuro, mas porque se botam a esse papel. Agora voltando aqui. Muito maior que ela tá ali discutindo isso, é aquilo, entendeu? E no final ainda tá aí respeitada de uma coisa que ela realmente sabe que ela não tem. Não, querida, ela não saiu despeitada. Ela só defendeu o que muitos falam ali. Ela tem namorado. Ela foi acusada de dizer que estava se apaixonando por ele e logo em seguida ela levou 2 respostas. Dizendo que ela não era mulher porque não era aquilo e porque o cara já era casado, sendo que ela tem um namorado dela. E muito mais bonito que ele, viu? E muito mais homem, se duvidar, do que ele. Porque ele acha que a masculinidade dele, o jeito de ser homem dele é ter uma mulher que tem vagina. Que, essa senhorazinha aí, que é senhora, viu? Essa senhora que ele tá aí, querendo diminuir a Erika. E ela tem todo o direito mesmo de ter saído magoada, frustrada mesmo. Mas ela saiu de cabeça erguida, porque ela deu um textão nele, meu filho, que nenhum ano de literatura ele conseguiria falar pra ela. Isso é identidade de gênero, orientação sexual. Mas só que ali naquele caso, as pessoas não são obrigadas a te aceitar. Elas são obrigadas a te respeitar. São obrigadas sim, caralho. São obrigadas porque todo mundo veio pra essa terra. Ó, já cansei desse discurso. Não, ai, não é obrigada não. Não é obrigada a aceitar não. Não é obrigada a respeitar não. Sempre essa merda. Nem comete um, nem comete outro. Fica falando que ninguém... É obrigado sim, porque quando a gente vê um casal de héteros se agarrando na frente de todo mundo ali, a gente é obrigado a ver, querida. Por que eles não são obrigados também a nos aceitar? Que merda é essa? Por isso que a gente não evolui. Porque fica nesse discurso, ninguém é obrigado a aceitar. Então a gente é obrigado a aceitar isso, é vergonha deles só porque eles são héteros.
é obrigado a aceitar eles nos casamentos, fazendo família, isso e aquilo, fazendo a putaria, traindo mulher, tendo amante, isso e aquilo. A mulher do mesmo jeito, a gente é obrigado a aceitar as baixarias, as putarias deles, e eles não são obrigados a aceitar a nossa existência. O nosso jeito de viver, com quem a gente se agarra, com quem a gente não se agarra. Ah, PQP, meu filho. Esse discurso não era para ser nem ser levantado em pauta, porque toda vida que levanta nem comete um nem outro, porque eles nem aceitam e nem respeitam. Então era melhor cortar de vez. Tornando um positivo, né? Tem que aceitar e tem que respeitar essa merda, porque quem vai casar, quem se deita com homem, quem se deita com mulher, se for mulher lésbica, se for homem trans, ou se for mulher trans, se for com homem, quem vai fazer todo esse diabaco é nós. Então por que eles têm que aceitar? Ai, por favor, né? Por que eles não têm que não aceitar, quer dizer? Sai pra lá, esses pessoas aprontam aqui só, esses héteros. Você queria lutar contra a ciência. Vamos aprender, no embrião humano, a genitália se forma por volta da 10ª semana. Enquanto isso, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? A genitália está se formando à frente do nosso cérebro. Mas por volta da 20ª semana, se define a área que dá a identidade de gênero. Genitália masculina no cérebro masculino e genitália feminina no cérebro feminino. Ou ao contrário, genitália masculina, mas o cérebro se estruturou como feminino. Ou genitália feminina, o cérebro se estruturou como masculino. Aí nós temos as crianças que vão nascer transgêneros. Tudo isso que eu mencionei vai se manifestar por volta dos 3 a 4 anos de idade. Você acredita que isso é tudo estudo? Mas eles não, eles só focam na genitália, eles não focam como é que a gente se forma, o jeito, os trejeitos. Menino, eu já tenho esses trejeitos de viado desde criança. Desde criança que eu era toda afeminada, todo mundo falava pra minha mãe. Mas esse povo não, esse povo não se orienta, não vai atrás de um estudo, não vai atrás de merda de nada, não, eles só focam no genital. Que merda de genital? Olha aqui pra mim. Foi o genital que me transformou nisso daqui, porque tem uma rola aqui nas pernas. Quem foi que transformou essa feminilidade toda aqui? Não foi eu? Não foi o meu consciente? Foi o cérebro, meu cérebro aqui, ó, de mulher. Meu jeito, minha alma, meu ser. Não foi um pau no meio das minhas pernas, não. Mas parece que esse povo... Gente, desculpa falar isso, mas tem que falar assim, porque só assim pra entender. Se é tanta merda de genital, então por que eu não fui aquela pessoa? Eu não gosto nem de falar, gente. Eu fico assim, me admirando que eu me acho a mais mulher do mundo, a melhor trans, porque não gosto de falar do masculino. Não, não é isso. Mas quem é trans realmente, que faz a sua transição pra mulher, repugna o seu ex-eu. Você não gosta de falar. Igual tem muitos por aí que gostam até de postar o antes. Eu jamais faria isso. Pra quê? Se eu queria sair daquilo ali, sinal pra mim que nunca foi trans. Igualmente aqui. Vamos voltar aqui. Pois é quando a criança tem uma maturidade neurológica para dizer se é menino ou menina. Então, pessoas transgêneros nascem assim. Não é uma escolha. É a mesma coisa, um hétero nasce hétero, não se torna hétero com 14 anos. Agora, isso é um ensinado, viu? Somente quando é pai e homem. Darla Muniz é a contradição central. Ela mesma usufrui das conquistas do movimento trans e travesti, mas ao mesmo tempo deslegitima e enfraquece essa conquista quando repete. Ela usufrui mesmo. Eu não entendo isso. A travesti botou o peito, botou um cabelo falso até a bunda, usa roupa de mulher, se feminiza toda pra depois tá ganhando esmola em podcast e tá se desfazendo da transexualidade de outras pessoas, se tornando, dizendo que a gente é menino, é homem. Carai, se tu se sentir homem, pra que tu fez a transição? Pra que tu fez a transição toda pra se tornar mulher? Porque eu creio que quando a gente faz isso é porque a gente tá colocando de dentro pra fora. Mas você fica mendigando de podcast pra se aparecer pros héteros. Porque eu já vi muita gente apoiando, essa sim, os héteros, né? Os que chupa rola, os que vai contratar as meninas. Essa sim é trans de respeito, porque não
Como é que eles falam? Porque não nega o seu ser, sabe que tem um negócio ali, né? Que eu não vou ficar falando o tempo todo. Essa sim tem meu respeito. Olha, sabe o que é que eu respeito deles? Fazer você se humilhar, fazer você ser lembrado o tempo todo que você nasceu uma coisa e não é. Isso é o respeito dele, que eles querem que vocês fiquem na internet falando que você tem uma rola nas pernas, no meio das pernas, e que você é menos mulher por conta que você não fez uma operação, por conta que você tem aquilo dali. Isso sim, eles querem que vocês fiquem se humilhando, fiquem se rebaixando, se diminuindo, como menos com o que vocês são. Aí vocês só ganham o respeito deles, a admiração deles, que foi pelo que eu entendi, pelo que eu vi nos comentários. E não foi de agora não. Eu já vi, já faz muito tempo isso já. Então a gente só vai ter o respeito, como essa daqui busca mendigando, em podcast, só quando falar que é homem, falar que tem isso nas pernas, porque só vai ser mulher quando tirar, ou quem nasceu. Se for pra ter essa merda de atenção aqui em podcast, cara, nem me chama, eu não vou nunca. Porque eu não vou negar o meu jeito de ser, a minha mulheridade, a minha transexualidade nunca, que eu tenho orgulho e vou levar pra tumba. Por conta de merda de sociedade ou de homem velho de merda que não serve pra nada. Não serve mesmo. Eu vou estar me diminuindo. Eu amo isso aqui que eu tenho, isso daqui. E isso daqui não vai me diminuir, não vai me desfazer menos, não vai, querida. E se for em caso de dizer, mas você é transexual, você tem isso, nunca vai... Já fui casada 2 vezes. Pior erro da minha vida, se for por isso. Mas você não vai arrumar. Vai sim. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Mas você é mesmo porque... Não, sou mais, querida. Porque quando se trata de mulher transexual querida, a gente desceu aqui nessa terra com luta diária, viu? E olha que a gente tem que ser endeusada, minha filha. Endeusada, independente de quem for. Viu? Endeusada, meu filho. Melhor mesmo ali, ó. Porque quando esses cabra véi, esses homens que se tratam assim mesmo, esses lixos vêm falar comigo, a primeira coisa que eu falo, você tem que levantar a mão pro céu de te dar a oportunidade de ter tido menos um oi meu. Porque de homem eu tô odiando de sobra. E eu tenho um motivo suficiente pra isso. E não vá pensar... E olha, escuta aqui, viu, meninas trans que estiver me escutando. Coloque isso na mente de vocês. Não vá pensar que só porque você é mulher transexual, você tem que ser diminuída e aceitar qualquer coisa não, viu? Não aceite mesmo não. Tem vários que vêm no meus perfil falar coisa e perguntar... não sei o que, aí quando é que vai rolar? Vai rolar o quê? Tu acha que só porque eu sou transexual eu sou um pedaço de carne, né? Uma marmitinha pra comer? Eu sou muito mais do que isso, querido. Você me ter é como se você estivesse nas nuvens no céu. Só de você ter uma prosa, uma palavra comigo, você já tem que levantar a mão pro céu agradecendo a Deus. Que não é só porque eu sou uma transexual, uma mulher transexual, até gaguejei. Que eu sou um pedaço de carne e você der qualquer coisa não, viu, minha filha? Aí que você tem que lutar mesmo pra me ter. E quem teve, levante as mãos pro céu. Porque uma dessa, meu filho, não encontra em qualquer esquina não, viu? Em qualquer canto não, em qualquer lugar não. Viu? Vamos voltar aqui. Falas rasas ou transfóbicas disfarçadas de realismo científico. Ciência e identidade. Ninguém nega que biologicamente travestis e mulheres trans nasceram com sexo masculino. O ponto é, a ciência não é só biologia, mas também psicologia, sociologia e medicina. Todas essas áreas já reconhecem a identidade de gênero como tal legítima quanto o sexo biológico. Quando Darla insiste em reduzir a identidade apenas à biologia, ela ignora décadas de estudos e consensos científicos. Isso não... Colocando como se os estudos nunca evoluíssem, né? Porque é como a gente vê na sociedade, né? O pessoal só se prende a genital. Nunca evolui a evolução deles. Eles sabem que tem um estudo todo ali nos anos e tudo, nas coisas, mas eles não, eles preferem ficar na ignorância. Ficar prendido, não sei como é que é, nem a gente que gosta disso, gente. Meu Deus, eu não sei como é que esse pessoal fica 24/42 preso no meio das pernas dos homens trans, das mulheres trans, 24 horas pressionado nisso. Parece que gosta, parece que é amarelo do cor de doença. Eu acho que foi por isso que o Felca denunciou.
Porque o tanto de doente que tem por aí, por conta dessas coisas aí, Deus é mais. Acho que foi por isso que ele... Eu até agradecido ele ter denunciado mesmo esses Galaseca, porque Deus me livre. É um pessoal que não quer evoluir nos estudos. E a ciência está avançada há muito tempo, gente. E não é em questão de cirurgia não, viu? É em questão de vários hábitos, de várias coisas. Mas só que, infelizmente, a sociedade é tão cruel, é tão ignorante, que prefere estar se prendendo a isso, né? A genital. Não quer estudar, não entende o cérebro de uma pessoa transexual, não entende os trejeitos, o ser da pessoa, a alma da pessoa. Não, ele só prende no meio das porra das pernas das pessoas. Ai, ai. Não é ciência, é biologismo ultrapassado, retrógrado. Aceitar o corpo como ele é, se fosse para aceitar o corpo exatamente como nasceu, não haveria sentido em hormônio, silicone, prótese de silicone, cirurgias ou sequer roupas femininas. O simples fato de Darla usar seios, prótese de silicone, ou silicone industrial, seja lá o que for, cabelos longos, pintados, loiros, maquiagem e roupas femininas, já prova de que ela própria não segue a lógica que prega. Logo, o discurso de aceitar o corpo é incoerente, porque a existência da travesti é justamente a luta para montar o corpo, a identidade. Exatamente. A Darla diz que as pessoas não são obrigadas a aceitar. São obrigadas a aceitar sim. Mas no caso de Érica Hilton, o deputado não a respeitou. Fez uma agressão transfóbica pública e violenta. Portanto, ao minimizar a dor de Érica, dizendo que ela se doeu porque não tem vagina, Darla não está defendendo respeito. Está naturalizando o quê? A violência. Legitimidade, representatividade. Érica Hilton ocupa um cargo de poder que nunca foi ocupado antes por uma travesti negra. Isso é histórico. Quando Darla reduz a sua luta uma falta de vagina, ela diminui o valor simbólico e político da representatividade de Érica Hilton. Viu que a gente luta até hoje, viu? Não fortalece a comunidade LGBTQIA+, e nem fortalece os grupos T. Isso só alimenta o discurso transfóbico dos inimigos. A pergunta-chave, se Darla acredita tanto em aceitação do corpo e ciência biológica, a pergunta é inevitável. Darla, se você realmente se aceita como nasceu, por que colocou silicone? Por Não é que bonitona, usa vai lá roupas tirar. feminina e se apresenta socialmente como travesti? A própria existência dela desmente a sua palavra. Vai corrigir loucura isso da cabeça dela, eu acho. O discurso de Darla Muniz é raso, porque tenta se sustentar em contradições, equivoca a ciência, mas as distorce, prega aceitação, mas vive de transformações, fala em respeito, mas normaliza ofensas. Se diz travestis, mas nega a luta das travestis e mulheres trans que conquistaram espaços de poder. A diferença entre Darla e Érica Hilton é que enquanto Darla se contradiz para aparecer em podcast, É o que eu falei, para aparecer. Mendigar, né? Atenção. Enfrenta a transfobia no Congresso Nacional, segue firme representando uma comunidade